Pouco tempo atrás, eu fiz um vídeo explicando quais foram as razões que me fizeram vender quase todos os meus fundos imobiliários. E ali eu estou falando nesse vídeo sobre coisas que geralmente as pessoas não falam, que são coisas ruins de fundos imobiliários. E nesse vídeo eu recebi muitas críticas, a maioria delas críticas construtivas, e muitas pessoas também que concordavam com o meu ponto de vista e que já passavam por aquilo ou já tinham observado os mesmos pontos que eu falei. Caso você não tenha visto esse vídeo, eu recomendo você dar uma olhada. Esse vídeo eu vou deixar num card aqui em cima. E uma das críticas que eu recebi, que na verdade foi mais uma pergunta de uma das primeiras seguidoras que eu tive aqui no canal, foi justamente essa daí que está na tela. Mas qual é mais seguro? Afinal, eu sempre pensei que fundos imobiliários fossem mais seguros. E é justamente sobre isso que eu quero trocar uma ideia com vocês nesse vídeo aqui, explicando mais algumas coisas que geralmente as pessoas não falam e vai ser interessante você ver também. A primeira coisa, eu vou ter que perguntar para você o que você acha que é segurança. Quando você leu aquele comentário, o que você trouxe para você? Você pensou assim, cara, o que é segurança num fundo imobiliário? É ele não cair de preço, ele manter ali no preço estável, subindo devagarzinho, ou então talvez seja ele pagar rendimento todo mês ali vai cair o rendimento daquele fundo imobiliário sem falta. Ou talvez você pense que essa segurança maior que o fundo imobiliário tem é justamente pelo risco de ele não falir, de não quebrar, já que é um imóvel, né? Uma construção, como é que aquilo ali vai falir ou vai quebrar? Ou você também pode pensar um segundo ponto. Eu acho que o fundo imobiliário é mais seguro justamente porque ele não oscila tanto, a cota é igual uma ação oscila. Vamos trocar uma ideia sobre esses pontos. Bom, já deu para ver que esse negócio de segurança ele acaba sendo um pouco subjetivo, ainda mais porque isso daqui é renda variável, e renda variável varia. Geralmente a pessoa que esquece isso é o investidor de fundo imobiliário. Mas se para você segurança é justamente esse negócio que ele oscile menos que uma ação, que seja mais previsível o valor do fundo imobiliário, aí você está totalmente certo. Nesse ponto, ele é mais seguro que a ação. Vamos dar uma olhada aqui na minha tela para a gente trocar uma ideia rápida comparando uma ação e um fundo imobiliário. Aqui na minha tela agora, vocês estão vendo o gráfico de HGLG, um fundo imobiliário muito conhecido e muito bom de galpões logísticos. Então, nos últimos 5 anos, o que a gente consegue ver? Teve variação? Teve. Na pandemia, que caiu bastante. Só que, desde quando normalizou, vamos pegar ali de 2021 para frente, o que a gente tem? A gente tem ele subindo 8%, que provavelmente vai ser a maior subida que a gente vai ver aqui. E quando ele cai, ele vai caindo devagarzinho. Você vê uma caída de 5%, você vê uma caída de 2%, é difícil eu jogar o mouse, 5%, caída de 0,5%. Se eu pegar aqui um lugar baixo e subir, vai subir 5%. Então você não vê uma oscilação tão grande. Vamos dar uma olhada agora como é que está uma ação. Agora na minha tela vocês estão vendo o gráfico de Transmissão Paulista, TRPL4. Também é uma ação consolidada que faz transmissão de energia. É uma das coisas mais tranquilas que tem em termos de ações de bolsa. Vamos dar uma olhada aqui, vamos olhar também para frente de 2021. Cara, subiu bastante ali depois da pandemia, aqui de cara tem uma queda de 14%. Depois recuperou, subiu mais quase 10%. Então aqui a gente vai para mais uma queda ali de 8%. Depois, veja, é muito mais fácil conseguir 2 dígitos de variação. Então, realmente, uma ação tem mais oscilação do que um fundo imobiliário. Mas será que isso é realmente um problema? Dá uma olhada agora nesse gráfico e pensa comigo, se a cotação de um fundo imobiliário ou de uma ação fosse assim, fosse um negócio linear que não tivesse oscilado nada no passado e foi subindo devagarinho, certo? Isso daqui, teoricamente, seria a coisa mais segura do mundo, né? Só que, como não tem oscilação e não tem variação no preço, você não vai conseguir comprar barato ou vender caro uma ação. Ela vai estar sempre naquele mesmo preço, sem uma alteração. Isso daí acaba gerando um problema que é exatamente esse daqui. Se fosse uma cotação normal, que tem os altos e baixos, ora ela está mais cara do que deveria, ela está mais barata do que deveria, é aí que gera as oportunidades de você conseguir comprar ela barata e de você vender ela cara. Como nesse exemplo ali, você consegue comprar ela num lugar mais barato e fazer a venda quando ela está acima do que você acha que deveria. Então, se você acha que a oscilação da renda variável, que tudo que é renda variável tem oscilação, é um negócio ruim, veja por esse outro lado. É justamente o fato de ter essa volatilidade que geram as oportunidades de você comprar algo barato e vender algo caro. Se você for pensar assim, você vai ver que talvez ter uma volatilidade maior de um ativo, comparando um fundo imobiliário com uma ação, não é necessariamente um problema. Inclusive, isso pode ser uma coisa que gera oportunidade para você. Agora, aqui tem uma coisa que talvez seja mais opinião minha, mas eu acho que você vai concordar.
Fundos imobiliários, pela própria natureza deles, ou eles são uma dívida ou são um imóvel. Então, apesar de eles terem variação, eles não variam tanto quanto uma ação pode variar. Por mais que você tenha fundos imobiliários que são mais arriscados, que tendem a variar mais do que outros fundos que são mais consolidados, eles variam menos do que uma ação. E uma ação, assim como os fundos imobiliários, tem as ações que são mais estáveis, como por exemplo Transmissão Paulista que a gente acabou de ver, e tem ações que são o diabo, tem ação que oscila para um caramba, e daí esse negócio é muito potencializado ainda se comparado com o fundo imobiliário. E aí eu acho que gera essa sensação, porque quando alguém fala, a ação despencou, você fica com isso na cabeça. É difícil você ver um fundo imobiliário que despenque. Isso daí acontece nas ações que são encapetadas, que varia bastante. E isso acaba gerando essa sensação de insegurança em ações, justamente pelas ações que são mais apimentadas. E se você ficar em fundos imobiliários, como naturalmente eles não variam tanto por característica deles, isso acaba gerando essa primeira sensação de segurança ali, que a gente acabou de ver, talvez seja, além da sensação de segurança, uma fechada de porta para oportunidades. Se essa primeira reflexão aí sobre a volatilidade ser uma coisa boa, o lado bom da volatilidade for uma coisa que você já não pensava desse jeito e conseguir mudar um pouco a tua ideia, deixa um comentário para mim aí para eu saber, porque geralmente as pessoas se surpreendem em pensar desse jeito diferente. Ou talvez você pense que um fundo imobiliário seja mais seguro que uma ação, porque não tem o risco de você ficar sem nada, né? Se você pensa assim, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que nesse vídeo eu vou explicar um pouco mais sobre essa história de não tem como um fundo imobiliário quebrar, qualquer coisa dá para vender o imóvel, pegar o dinheiro do imóvel e fazer outra coisa. Confere esse vídeo e a gente continua a conversa lá.